Hoje eu vou tratar com vocês sobre a pesquisa, o início da pesquisa do meu TCC, né? Certo, professor? Isso. E como referência para o encontro de hoje, eu vou utilizar uma monografia, né? Eu acho que é uma monografia, um artigo muito bom, lá dos acervos da Universidade Paulista, Instituto de Física Teórica de São Paulo. Esse carinha aí, Aldrovandi e o Pereira. Um, um artigo que eles fizeram de introdução ao gravidade, ao teleparalelismo gravitacional, não é? Então, É para a mais gente. fácil falar gravidade teleparalela. Então, o meu objetivo hoje é trazer um pouco do contexto do primeiro capítulo, né? Então, se tudo der certo, hoje a gente vai tratar de forma não muito aprofundada, tá, gente? Um pouco mais superficial, tentar falar de todos em menos de 2 horas, se possível, em 1 hora e meia, sobre os referenciais lineares e as tétradas, né? Então, eu tive que traduzir esse artigo aqui. Tá todo em inglês. Vamos falar sobre as conexões, curvatura e torção, a decomposição de torção, não vou entrar tão a fundo, mas vamos falar um pouquinho sim. A identidade de Bianchi, as transformações de Lorentz nesse contexto aqui, da relatividade, né, e também da teleparalelismo, e os aspectos da dinâmica, ou seja, os conceitos físicos puros, né, em todo esse contexto geométrico, físico como geométrico aí, físico, matemática geométrica. Então, em cima disso a gente já pode começar, não vou utilizar meu caro amigo Shornon, e lá nesse Shornon aqui a gente vai começar trazendo então um pouco das noções básicas, né. Gente, faz tempo que eu não uso isso daqui, então se minha letra ficar muito ruim, vocês me avisam. E então, a gente vai começar falando sobre o formalismo, né? Geométrico, tá? É, em específico, né? Esse formalismo ele vai ter como foco a gravitação. Beleza? Então, a estrada até aqui, né? Vou colocar aqui, the road so far, né? A gente viu o quê? A gente viu um formalismo geométrico com a conexão, né? Afim, do tipo Levi-Civita, né? Kivita. Chivita, perdão. Eu escrevi errado esse Civita aqui. Deixa eu ver, peraí, calma aí. Eu tenho que ver aqui na conexões. Foi. Esse tensor, ele tem um nome muito bonito para errar a escrita. Levi-Civita, né? É isso mesmo, senhor. Aí, ó. E com ele a gente consegue derivações que chegam na relatividade geral, né? Em específico, o tensor de curvatura de Riemann, né? E hoje, então, eu vou tentar dar um zoom maior para isso daqui se tornar um caso específico de algo muito mais grandioso. E aí a gente vai tentar descobrir o que é esse algo que generaliza a teoria da relatividade geral. Se eu posso assim dizer. Não posso, mas seria legal se eu pudesse. Então, para a gente começar, né, eu vou apresentar algumas estruturas gerais, tá bom? Nesse preâmbulo. Então, essas estruturas elas são fundamentais, tá? Para a compreensão do teleparalelismo gravitacional. E a gente começa falando sobre variedades, tá? A gente vai começar falando sobre variedades, espaços tangentes, tétradas, beleza? Então, sem mais delongas, em algum botão aqui é a mãozinha. Aí. Vamos começar falando sobre esse espaço-tempo que a gente ouve tanto falar como uma variedade. Então, o espaço-tempo como uma variedade, né? Ele tal que ele possui 4 dimensões, tá? Então ele seria algo assim, dimensão dele igual a 4. Ele é representado por
esse R aqui, ele é representado assim, ó. 3 dimensões temporais e uma... Perdão, 3 dimensões espaciais e uma temporal, né? E aí, se a gente for representar ele como um aberto, né, dos reais, a gente pode imaginar ele como se fosse... Vou tentar desenhar aqui, eu sou muito bom. Como se fosse uma... Essa superfície aqui, né, aberta. Né? A gente está imaginando ele como essa superfície, mas na verdade ele é algo que está embebedado por 3 dimensões e ainda uma temporal dentro É desse... embebido, cara, que é a palavra, não é embebedado. Embebido. Lembrou meus tempos de bar. Embebido dentro dessa superfície que eu estou desenhando de vermelhinho. Então, a gente não consegue contemplar toda a grandeza dessa variedade, desse espaço aberto aqui. Em inglês eles denotam como um M, né? De manifold. E o interessante dele é que se a gente pegar cada pontinho pertencente a... Então, seja, eu sei lá, vou definir rapidamente aqui, eu não estava nos planos, mas seja um aberto U, né? Então essa variedade é esse aberto U um subconjunto da minha variedade, tal que cada ponto pertencente a U, né? Esse ponto pertencente a U, ele existe, né? Então esse ponto pertencente a U, ele também P possui uma função, né? Isso daqui eu não queria falar aqui, mas esse P, ele possui um Q. Então existe uma aplicação F aqui que leva o meu ponto P do meu aberto da variedade em um Q que pertence a um plano tangente, né? Um TQ. E aí aqui eu vou escrever M de Minkowski, tá bom? Então essa variedade, esse M aqui é de conjunto. E esse M aqui também é um conjunto, só que um M maiúsculo sem aquele tracinho. Deixa eu trocar, vou colocar um W aqui para representar o Minkowski. Beleza. Cara, seria melhor você colocar um W para representar o outro, porque Minkowski, a gente usa M para Minkowski e E para euclidiano. Tá, então eu vou colocar um W aqui para representar minha variedade. Isso daqui tava fora dos planos, professor. Show. Pronto. Beleza? Então, a gente começa já com esses 2 pés no peito. Cada pontinho dessa variedade W aqui possui um plano tangente. Esse plano tangente, ele é um espaço de Minkowski, tá bom? Isso daqui já, por si só, já explode a cabeça do nego, né? Bom, mas vamos continuar. Então, eu falei espaço-tempo como variedade, né? Agora vamos tentar trazer uma normativa um pouco mais, uma notação um pouco melhor. Vamos estabelecer, né, que esses índices gregos aqui, então, notação. Vou colocar como índices. Como eu vou ter que falar de métrica, já vamos colocar aqui. Então, para a nossa variedade, né, ela é um aberto, né, que possui os meus P's, sendo... Oxe, não era as 14? Tá, vai. Entra logo. Pode deixar o Matheus, né? Olha, claro, mano. Beleza. Então, eu vou dar uma pausa então rapidinho só para ele não ficar perdido aqui. Essa parte, na verdade, é uma das mais importantes aqui no artigo que eu vi, professor, que ela define notações que vão durante todo o artigo nortear o sujeito que tá lendo. Suave. Ô, Giovanni, tá de boa até agora? Tá tranquilo. Professor, eu tô fazendo isso daqui como se eu estivesse ensinando pro neto, por exemplo. Cara, tá certo. Quanto mais você conseguir explicar isso, significa que você melhor você entendeu. Eu não sei se ele iria entender essas notações aqui de cima, né? Mas eu iria tentar, pelo menos. Essa daqui, né? É um pouco mais complicado, assim, pro neto pegar aqui. Não, Daí não. eu trouxe uma bexiga. Oi, pode falar. Só te situar nesse ponto, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que saber onde, para quem e quando a gente está falando. Então, por exemplo, aqui você está falando com uma galera que está na graduação com você, seu professor, beleza? Sobre a sua pesquisa de TCC. Então, você pode ser didático, pode esmiuçar as coisas e tal, só não fale como se você estivesse falando com pessoas leigas, porque senão a gente perde tempo com coisas muito básicas, sendo que a gente podia desenvolver outros pontos. Do jeito que você está fazendo aí, tá legal até o momento, beleza? Beleza. Eu trouxe uma bexiga para mais tarde explicar a questão de referenciais holônomos e não holônomos. Mas mais pra frente a gente fala. Tá, eu deixei aqui nas minhas anotações pra... Cara, tem coisa. Só essa brincadeira aqui, ó, de estruturas fundamentais, estrutura fundamental, tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Daí, igual a esse estrutura fundamental, tem 1, 2, 3, 4. 4 tópicos. Matheus entrou aí? Entrou, pode continuar.
Tá ouvindo, Matheus? Seu viado? Tô ouvindo sim, mano. Pode continuar aí. Beleza. Então, mano, só pra te situar no tempo e no espaço, eu tô tratando de um artigo lá da Unesp, depois eu coloco no grupo se vocês quiserem ver. E eu quero tratar nesse vídeo aqui as noções básicas do formalismo geométrico, do teleparalelismo gravitacional, com foco em gravitação, né? Formalismo geométrico com foco em gravitação, para chegar no teleparalelismo gravitacional. E a estrada até aqui a gente viu o formalismo geométrico utilizando a conexão afim Levi-Civita, que ela derivada chega na... Você utilizando as derivadas dela, você chega na relatividade geral, onde a gente viu em específico o tensor de curvatura de Riemann, né? E aí, a partir dele, o tensor de curvatura de Hit e o escalar de Hit para formar, que a gente conhece hoje como as equações de campo de Einstein, beleza? E aí, eu comecei falando nas minhas notas, né? Eu fiz um resumo do capítulo 1. A gente iria falar muita coisa aqui, eu já passei lá no vídeo, depois você assiste. A gente começou falando sobre estrutura fundamental, em específico eu queria comentar sobre variedades, espaços tangentes e a tétradas, explicar o que é esse troço aqui. E aí, eu comecei falando que o espaço-tempo, esse conceito físico, né, a gente consegue interpretar geometricamente como uma variedade de dimensão 4, onde a notação a gente vai utilizar assim. E aí eu ia fazer só um desenho, mas eu acabei fazendo a notação, então seja um aberto U, né, subconjunto da minha variedade, tal que para todo P pertencente a U, né, também existe uma aplicação que leva a um espaço tangente Q, e esse espaço tangente, na minha pesquisa, é um espaço de Minkowski, beleza? Então possui todos aqueles grupos que a gente viu, o tensor de Killing, possui todo aquele aparato geométrico, né, para a gente poder desenvolver esse espaço vetorial. Inclusive, eu ainda não cheguei a fundo, mas eu acredito que tenha o grupo de Poincaré, tá bom? Seja parte de um grupo de Poincaré. Beleza. E aí eu comecei falando assim, daí eu não defini, né, mas apresentei a variedade como sendo esse espaço-tempo, e agora eu estou apresentando um pouco das notações de índice e também da métrica, que a gente vai falar um pouco hoje. Então, parei aqui. Na minha variedade, cada ponto P, né, a gente vai utilizar índices gregos. Então, o Mi, o Ni, e assim por diante. Né? Então, é o PN. Beleza? Já para o meu espaço de Minkowski, né, ou seja, ao meu plano tangente, né, e eu estou utilizando esse símbolo de Minkowski M, a gente vai utilizar notação indo-arábica mesmo. Não é indo-arábica, é alfabeto indo-arábico. A, B, C, D, beleza? Latino, isso, caralho. Os numerais são indo-arábicos, né? O alfabeto é latino. Essa porra. Beleza? Até aí, beleza, né? A gente já consegue... o cara, fez um excelente trabalho em separar isso daqui pra gente, porque durante todo o artigo ele é permeado somente utilizando essa métrica bonita aqui, que fica claro a diferença de quando ele tá falando da variedade, quando ele tá do global e quando ele tá falando do local aqui, né? Mas vamos continuar. Já a métrica, né, do nosso espaço tangente, aquela famosa métrica, então, então a nossa métrica comum, né, sei lá, bolinho quadrado, né, a gente vai poder representar como esse N no meu espaço tangente. Olha lá o A, tá vendo aqui, ó? Isso daqui é muito importante, ó. Esse A é símbolo latino, então ele tá fazendo referência ao nosso espaço tangente, o nosso espaço de Minkowski. Então essa métrica é dada pela diagonal. Definir. Beleza? Até aí? Tranquilaço? Vamos continuar. Como é que acrescento aqui? Daí agora, vou falar... Então, eu apresentei para vocês dois espaços vetoriais, um tangente, um que é a variedade, outro tangente, né? Um é espaço-tempo, outro é um plano tangente Minkowski. Agora eu vou apresentar para vocês esse carinha, né? Que vai ser novo para a gente. Que é essa tétrada. Né? Tétrade. Também, outrora conhecida como Verbine. É assim que fala, senhor? Verbine? O pessoal chama de Verbine. Isso. Ou também, às vezes tá escrito Vielbein, tá com L no lugar do R também. Mas pode deixar com R. Ah, tá. Às vezes, então, tá escrito... Assim você diz? Isso. Beleza. Então, a gente vai definir ela como sendo esse carinha aqui, esse H. Beleza? Lá no artigo ele escreve com o símbolo latino A. E qual que é a função, né, dessa base, né? Ela é um objeto matemático, né, que vai conectar... Às vezes também o Verbine ele é dado por E, tá? Geralmente. Ah, tá. Aparece. Só avisando só. Não, perfeito. Ele, em outros lugares, ele realmente tá com essa letra aqui, né? Esse aqui. Deixa eu só conectar meu carregador do notebook.
Beleza. Então, qual que é o papel desse carinha aqui, né? Então, se existe uma transformação linear, né? Se eu posso interpretar ele como essa transformação linear, o papel dessa transformação linear é conectar, né? Quais carinhas? A nossa variedade, nosso aberto, U, no nosso carinha tangente Minkowski, né? Então eu poderia resumir de outra maneira, mas a mais simples é essa. Isso daqui é que nem se eu estivesse falando com um filhotinho aqui, ó. Olha que coisa linda. E aí a gente pode avançar, né, no nosso estudo, que é entender qual que é a relação métrica, né, que esse carinha tem com esses dois espaços. Então, se a gente for, né, então colocar igual eu coloquei no meu resuminho, relação métrica. Então, o que esse H aí, né, tá querendo fazer, né? Se a métrica do meu, né, se a métrica do meu aberto, da minha variedade espaço-tempo, ela é dada por Gemini, né, e a métrica do meu espaço tangente é dada pelo meu por esse carinha que eu não sei o nome dele grego, a gente pode ter essa relação métrica aqui. Eta? Isso. Perfeito. A gente pode ter essa relação métrica bem simples aqui, tá bom? Para o nosso Minkowski, indo de Minkowski para... Perdão, indo do meu espaço-tempo para Minkowski, né? E exatamente o contrário, se eu quisesse. Ó, se eu quisesse. Isso daqui a gente já tá cagado de ver, né? Lá em relatividade geral, como se dá essas transformações métricas, né? É a coisa mais linda que existe, eu acho que na faculdade que eu já vi até hoje. Como, tá. Como que acontece essa transformação métrica entre a variação de medidas de um espaço para o outro, né? Isso daqui é coisa linda. Mas vamos continuar. Então, alguém tem alguma dúvida aqui até aqui? Tá, eu não sei, provavelmente você vai pontuar, né, mas você já meio que começou a falar sobre isso, então só vou concluir ali. É interessante a gente notar que a tétrada, né, o Verbaim, ele tem um índice latino e um índice grego, que mostra que ele realmente é o cara fazendo meio de campo entre a sua variedade curvada e a tangente. Perfeito. Isso daqui é o que há. Né? Eles, obviamente, se transformam. Enquanto um é covariante, o outro se transforma contravariantemente, né? Essas métricas. Tá, vamos lá. E agora chegou a parte em que eu falo sobre... Meu resuminho está escrito referenciais. Holonômicos, perdão, versus os anolonômicos. Isso aí. Anolonômicos. Beleza. E então, basicamente, né, o que a gente já viu em relatividade, né? O que é um espaço holônomo? Em específico lá, eu não queria já adiantar isso, mas não vou falar agora, vou falar lá na frente. Mas a gente viu lá, né, o que acontecia quando o meu referencial era holônomo, em específico quando tinha um caso especial lá da relatividade geral, né? Qual que eram as propriedades geométricas que satisfaziam essa holonomia e quais eram os resultados dessa holonomia em específico lá, naquele caso específico da relatividade, acontecia. Então, basicamente, o meu referencial holônomo, que eu vou abreviar assim, ele possui vetores de base, né? Então, os meus vetores de base lá, eles comutavam, né? Ou seja, eles possuíam operadores, né? Que ao fazer a álgebra desses operadores, não sei se vocês lembram, quando eu ia de um espaço para o outro, eu utilizava esses operadores de diferenciais aqui, né?
parciais diferenciais, né, de cada um. E esses operadores, eles comutavam, ou seja, existia uma álgebra que permitia eu fazer essa comutação entre eles, né. E a principal diferença para o não holônomo, a gente vai ver. Não sei se... Eu não gostaria de falar agora, eu queria pelo menos trazer uma introdução geral, né, de tudo que eu queria falar aqui. Não queria já entrar em continha aqui, professor. Queria só passar por cima para introduzir no cada conceito. O anônimico, né, ele... Quando eu pego essas bases, né, eu não possuo comutação, né. Então, o conceito de comutação é muito amplo, né. A gente pode ver uma comutação em álgebra linear, uma comutação de grupos, é um conceito que, tipo, na prática ele é muito amplo, né. Conceitualmente, a gente entende comutação como algo que se preserva independente das entradas, né. Vamos tentar generalizar dessa maneira bem pobre, mas... Então, a holonomia é a falta dessa comutação, tá. E aí, ela possui um operador que vai dar essa holonomia, né. A gente pode definir dessa maneira aqui. Então, existe... Então, a holonomia é quantificada pela relação, né? Pela relação da nossa tétrada. Então, quando a gente faz a conexão entre a minha variedade e o meu espaço tangente, né, eu tenho esses coeficientes que eles variam de acordo com essas chaves, né? Essas chaves, elas vão indicar a minha anolonomia, tá? E eles vão me gerar coeficientes, né? Ou seja, de acordo com essa expressão aqui, certo? Então, isso daqui é derivado da minha tétrada, que é aquela conexão entre os dois espaços. Isso daqui é esse coeficiente de alonomia, que nada mais é do que tipo um espaço anolomico, aonde eu possuo essa relação, vamos dizer, de transformação, né? Ou seja, tudo isso daqui não deixa de ser uma transformação. Eu ainda não vi que espaço é esse, mas mais para frente, com certeza, a hora que eu pegar as contas mesmo, vai aparecer essa relação aqui. Principalmente esse coeficiente aqui, que está fazendo minha tétrada variar. Tá, então continuando, é uma breve apresentação do que seria o meu espaço holônomo. Então ele comuta entre os operadores das bases, que são vetores de base, né? E esse E aqui não tem nada a ver, tá bom? Com o E que o professor estava falando, que às vezes é escrito. Tá? Esse daqui são os vetores de base nos meus espaços lá, beleza? Apesar de eu ter colocado o I, eu posso colocar tanto o A, os símbolos latinos, como os símbolos da variedade. Só estou indicando são os vetores de base do meu espaço. Já esse daqui você está vendo que é uma relação, é uma equação que define a anolomia do meu espaço. Continuando. Agora a gente vai entrar para o tópico 2. Esse daqui é o tópico 1, estruturas fundamentais. Já passamos aqui. Vamos para o tópico 2 agora. No meu tópico 2, eu vou apresentar, né, as conexões e derivadas, né? Cara, eu dormi hoje pensando se eu apresentava as derivadas do zero, né? Ou se eu já ia para a derivada covariante, que é o que realmente importa para todo o nosso cálculo. Seria muito bom apresentar do zero, mas vai demorar demais, então vamos só para as covariantes. Então, em função de uma variável, a gente conhece a derivada total, né? Vamos dizer, a derivada única. Né? Em funções de multivariável, né? A gente tem basicamente duas derivadas que a gente aprende na graduação, até o cálculo 3, que é a derivada utilizando um símbolo chamado gradiente, nabla, onde essa derivada basicamente vai me dar uma taxa de variação de uma função, né, multivariável, aonde vai me apontar, né, o valor de maior variação. É como se fosse o pai das derivadas na função multivariável, né? Daí tem uma outra derivada que eu quero para quando eu quiser saber, né, em uma direção de um vetor, né, qual que é a taxa de variação dessa função. Né? Então eu não vou pegar mais a maior taxa de variação, eu vou pegar a taxa de variação naquela direção. Então é como se fosse um filhotinho. Né? Existe um vetor, né, na direção do gradiente. O gradiente, na verdade, se torna um vetor, né? Mas existem outros vetores. Né? E aí existe, né, uma derivada que é muito importante, que ela não vai pegar uma função multivariável, vai pegar uma função campo de vetores. Falo sim, desculpa. Então a função... Vocês estão me ouvindo ainda? Minha mãe pediu para eu falar mais baixo. Tá de boa. Beleza. Quando eu pego essa função campo vetorial, né, eu estou medindo a variação do meu campo vetorial, então se tivesse vários vetores aqui, eu estou medindo a variação deles, né, nesse campo. Variação de um vetor para o outro, vamos dizer assim. Então essa derivada também é muito poderosa, né.
E aí, essa derivada aqui, ela é quase a nossa derivada, ela é um filhotinho da nossa derivada covariante. Só que, o que acontece? Então, eu fiz essa apresentação, eu tava pensando se eu fazia ou não, mas é bom que já explica aí um pouco. Eu vou apresentar agora para vocês, então, qual que é a necessidade da conexão, né? Então, quando a gente tem uma variedade, né, no nosso caso, W, a nossa derivada parcial comum, né, é dada por esse carinha, né? E ela não é covariante, covariante, perdão. Ou seja, ela não possui implicações de transformadas como um tensor, tá? Então ela não transforma como um tensor. Então, para a gente conseguir, né, trazer um significado geométrico, né, se eu for tentar trazer um significado geométrico para essas derivadas parciais, eu preciso de conexões, beleza? Então, se algum dia alguém ver esse vídeo e nunca viu relatividade geral ainda, lá a gente esmiuça de uma forma muito mais interessante esse texto que eu acabei de colocar, mas se eu fosse resumir, eu resumi dessa forma aqui. Eu não sei se o professor está de acordo, mas coloquei assim. E aí, né, como que a gente pode, então isso daqui é a necessidade de conexão, né? E aí, quais os tipos de conexão que a gente, então, vai precisar para verificar essas bases aqui? Essas bases aqui, né? Então, a gente vai definir aqui, né, duas conexões, né? A primeira conexão é a nossa conexão de spin. Olha só. Então, né, eu não sei se o Matheus chega a ver isso. Isso foi uma pergunta, tá, Matheus? Não, foi mal. Eu acredito que sim, cara. Eu ainda não tenho certeza. Tá, se ele não viu, ele vai ter que ver. Então, aí o cara tá recebendo Isso aí, professor. um spoiler. Eu vi isso aí naquele trabalho que você passou lá. Qual trabalho? Aquele trabalho que tinha Ah, verdade, lá mesmo. tinha conexão de PIN. Você pediu pra eu, como não precisava, né? Mas dei como uma prática pra mostrar. Basicamente aquele trabalho foi derivar, né, o que eu tô apresentando hoje. Ali foi o braçal mesmo, né, velho? Ali foi o cara deu o negócio e o gato cantou. Lá é uma aplicação cosmológica, que pega basicamente o caso ali no ONU, né? E aquele coeficiente você faz ele como sendo uma função escalar e vê como isso se comporta na cosmologia. Perfeito. E aí, a gente pode definir esse carinha como sendo uma conexão de Lorentz, né? Por Jesus. Com índices latinos, né? Ou seja, né? Do nosso espaço tangente, né? Então. E aí, essa conexão, né? Quando a gente abre ela, a gente percebe que ela explica uma derivada covariante. Mais para frente vai aparecer num artigo, ainda não peguei para mexer nela. É uma derivada covariante chamada Fock-Ivanenko. E aí ela é denotada por esse símbolo bonito aqui, cara. Beleza? Então, se algum dia vocês verem esse símbolo, saibam que se trata de uma conexão spin denotada por essa derivada covariante de Fock-Ivanenko. É assim que se fala, né, professor? Isso mesmo. Beleza. Outra conexão, então, importantíssima para o nosso trabalho, é a nossa conexão usual, conexão linear. Dada pelo nosso gama maiúsculo, que a gente está acostumado, né? Aí aparecendo o nosso Rho mini. E é a conexão afim, né, que a gente usa com índices gregos, e ela define a nossa derivada covariante. Mas é uma que... conexão linear ou uma conexão afim? Não, ela é uma conexão afim utilizada
para os índices gregos e ela se torna linear. Ah, vai se fuder, Giovanni. Isso foi uma dúvida ou você quer mesmo que abre aqui? Que não vai dar tempo de eu falar das outras coisas. Não, eu só fiquei, sei lá, me confundiu. Tá escrito linear, depois você falou assim. Não, é que assim, existe a conexão afim que ela pode ser vários tipos, né? E aí, dentro da conexão afim, existe uma reta que passa pela origem, lembra aquela parada? E que ela se torna linear, né? Então, uma conexão linear não deixa de ser uma conexão afim. Da mesma forma que uma função linear não deixa de ser uma função afim, né? Tá, então vamos continuar. O ventilador tá fazendo barulho aqui? Não, tô suave. Beleza. Então existe essa derivada covariante também, que ela é definida por um campo vetorial de índices gregos, tal que a parcial desse campo em cada direção promove uma taxa de variação, né, em que implica coeficientes da minha conexão. Não quero falar símbolo de Christoffel porque é muito manjado, mas que faz as bases variarem também. Tá. Então, sem tirar nem pôr, a gente já tá careca de saber também isso daqui. Vamos pro próximo. O próximo que eu quero apresentar para vocês é a forma que a gente consegue, então, meio que dar uma soldagem em tudo isso, né? Vamos dizer assim, conectar as conexões e tudo mais, né? Tudo que a gente viu até agora, né? Então, como que a gente faz isso, né? Então, vou escrever aqui soldagem, colagem, conexão. Porque eu não posso falar conexão porque vai envolver um dos elementos é a conexão, né? Mas a gente também já viu a tétrada, né? Que também é um tipo de. Pior que o pessoal usa mesmo o termo soldagem, é mais estranho. Então, lá estava escrito, por isso que eu trouxe. Porque, tipo, não faz sentido eu fazer conexão, porque a conexão é um dos termos, né? E aí tem também a tétrada. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu acho que soldagem é muito boa de se utilizar, igual ele utilizou lá. O pessoal usa, né? E essa compatibilidade métrica, né? Então, já que eu tô falando de vários espaços aqui, a gente precisa fazer tudo isso daí casar, né? E nada melhor do que fazer o casamento desses caras, né? Tchau. Do que utilizando a nossa tétrada, né? Então, a nossa tétrada H, né? Novamente vem para solucionar um caso de conexões, né? Então, ele pega a nossa conexão dos índices latinos e conecta com a nossa conexão afim. Ô, Jesus. Aí. Beleza, de que forma, né? Forma tal que a nossa conexão afim. Isso daqui eu vou mudar um pouquinho do livro, do artigo, professor, mas eu creio que não vai dar nenhum problema. A nossa conexão afim, ela possui um termo da tétrada, né? Já que é ela que faz essa soldagem. Essa conexão linear, né? Vamos dizer assim. Ela é igual, né? À nossa variação da base na variedade, sempre com a tétrada, né? Mais a conexão de spin do nosso espaço tangente. Beleza? Daí lá no livro ele passa esse termo aqui para direita e zera tudo. Então a gente tem essa relação. Tranquilo? Olha que coisa linda. A gente já está chegando em alguns lugares aqui para desvendar todo o mistério do universo. Então, já que a gente tem essa compatibilidade, né? Essa soldagem, vamos então agora dizer que a nossa condição de métrica, né? Então esses dois espaços eles vão casar, vamos dizer assim. Condição de métrica. Lá ele escreve metricidade, então é bom eu colocar aqui metricidade. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu tô falando bem baixinho. Sim, cara, dá pra ouvir de boa. Beleza. Então nossa condição de métrica, né? Ou seja, a física ela se faz onde existe uma métrica, né? Para as coisas serem avaliadas e medidas, né? Talvez algum dia Deus vai inventar uma física em que não precise de materialidade das coisas, mas até lá. Mas uma conexão ela é dita compatível com a métrica, né? Se a derivada covariante da métrica for igual a zero. Então, resumindo, se existir se eu derivar a nossa querida métrica, né? E ela não variar em nenhuma direção, ela é definida como conexão compatível com a métrica. Tranquilo? Isso significa que a conexão, né, ela preserva os ângulos e comprimentos durante o transporte paralelo. Isso daí a gente já viu lá em relatividade geral, né? E isso, do ponto de vista do nosso espaço tangente, né, de Minkowski, equivale a exigir que a conexão de spin, aquele Azão, né, que a gente viu aqui, esse A aqui, seja lorentziana. Então a gente já viu também nos nossos espaços de Lorentz que há uma antissimetria entre os índices A e B, aqui, beleza? Da nossa matriz.
isso é algo bem tranquilo também. Agora a gente está chegando, já passamos da metade. Estamos no penúltimo tópico, que é as propriedades da conexão, né? Então eu vou entrar um pouquinho mais a fundo. Então é como se eu estivesse afunilando, né? Aqui, ó. Existisse um funil aqui, né? Então a gente agora vai entrar nessas propriedades dessa conexão que eu apresento, dessas conexões que eu apresentei para vocês, que é a torção e a curvatura, beleza? Então, novamente, é como se eu tivesse um funil aqui, né? A primeira coisa que eu apresentei para vocês foram as estruturas, né? Variedade, os espaços, né? Espaços. Agora, a segunda coisa que eu apresentei para vocês são os operadores, né? E os conceitos, vamos dizer assim. Conceitos dos operadores, né? Agora eu vou apresentar, de fato, os operadores, né? Os operadores. E agora, se tudo der certo, né, na minha próxima aula, a gente vai abrir as contas. Utilizar os operadores, né? Utilizar. Tranquilo? Então, vamos falar um pouco, então, dessas propriedades de conexão. Torção e curvatura. Então, o que acontece, né? É comum, na nossa formação, a gente achar que a torção, né, e a curvatura são o próprio espaço. Né? É comum a gente ver na nossa... Se eu perguntar para qualquer estudante de física, pode ser até de bacharelado, a torção e a curvatura é o próprio espaço? É o próprio espaço que possui torção e curvatura? Na verdade, a torção e a curvatura não é o próprio espaço. Elas são características, né? A torção e a curvatura. Então, representar já a torção aqui. A torção e curvatura, né? A curvatura, vamos definir como esse R aqui, elas são propriedades da conexão, beleza? Ou seja, né? Dependendo da conexão, eu posso encontrar esse carinha e esse carinha, entendeu? Isso daqui é um horizonte que abre, né? Que lá no início, Matheus, eu não cheguei a comentar com você, mas lá no início eu queria generalizar a teoria geral da relatividade, né? E o que eu acabei de fazer, trazer esse conceito de propriedades da conexão, querendo ou não, dar um zoom bem amplo para o que a gente viu como sendo a curvatura da relatividade geral, né? Então vamos falar um pouquinho, né? Apresentando essa definição, então, né, que a curvatura e a torção são propriedades da conexão, vamos falar sobre a torção. Apresentado por esse T aqui. A torção nada mais é do que a parte antissimétrica da nossa conexão afim. Conexão linear, perdão. Que a gente viu lá da nossa variedade. Então, quando a gente pega a nossa conexão linear da variedade e subtrai com a parte antissimétrica, né? Nós temos esse carinha aqui. Lá na nossa relatividade geral, nós sabemos que eles são simétricos, então isso daqui zera, ou seja, não há essa torção. Tranquilo? Mas isso daqui não vou falar agora. Então vamos falar também sobre a curvatura. Tá de boa aí pra vocês eu explicar isso daqui? Tranquilo. Beleza. Sim, senhora. Obrigado. Então, nossa curvatura, né, é dada pelo nosso tensor famoso, o tensor de Riemann. Ele, não sei se vocês lembram, quando eu comentei lá na sala, ele vai dizer se nossa superfície é curva ou não, né? Existem várias coisas que tentam dizer, mas é ele que é o cara para dizer. Então, ele que mede aí o quanto que as minhas derivadas covariantes, elas falham, né? E tentar calcular a variação das componentes das minhas coordenadas quando eu vou caminhando pelo espaço, né? Não preciso falar muito dele, a gente já viu também. Vamos pro próximo, já vamos tacar a bala aqui. Quando a gente vai tentar decompor essa conexão, né? A gente, então, decomposição. Que é basicamente as derivadas da minha conexão, né? O texto escreve decomposição, mas eu entendo como se fosse as derivadas da minha conexão. Então, qualquer conexão, né, linear gama maiúsculo, né, é compatível
Com a métrica, ele pode ser decomposto em duas partes, né? Temos a nossa conexão linear. O espaço da variedade, ela pode ser decomposta da seguinte forma. Ô, rapaz. Olha que engraçado, né? Surgiu um carinha aqui. Surgiu esse carinha aqui. E aí vamos tentar entender o que são cada uma dessas partes aqui, né? Esse daqui e esse daqui. Só para deixar a notação um pouquinho melhor, né? Não ficar esse igual a esse. Vamos deixar um símbolo aqui novo. Deixa um quadrado. Quadrado não, porque é usado para pro Len Gordon, né? Vamos deixar esse redondinho aqui. Então, o meu primeiro termo ali da decomposição da minha conexão linear é a conector, né? A conexão de Levi-Civita. Que a gente vê tanto. Ô, Tarek, faz o seguinte, mano. Deixa a rho ali, sim, bota uma barra em cima do gama maiúsculo. Não, do outro. Ah, tá. Pronto, Beleza. agora esse cara com barra em cima, ele é a sua conexão de Levi-Civita, beleza? Beleza. Ele é a sua conexão só a parte simétrica. Corrige aí também no começo dessa linha aí que você fez uma bolinha no lugar do pi lá. Não, nessa linha que você estava de baixo. Vai. Beleza. Valeu, professor. Pronto, porque, ó, rapidão. Agora o que você está fazendo é o seguinte, você está decompondo a sua conexão em termos da sua conexão de Levi-Civita mais um outro cara que vai estar associado à parte antissimétrica, beleza? Perfeito. Então, esse carinha aqui, né? Sabe onde eu fiz isso aí? Oi? Sabe onde eu fiz isso? Aonde? Não vou nem falar. Ah, tá. Foi naquele trabalhinho que eu passei pra você. Então, esses símbolos, né? Esses carinhas aqui que são os nossos famosos símbolos de Cristo. Stoffel. E é a única conexão, né? A única conexão compatível, né? Compatível com métrica que possui torção zero. Ou seja, o que eu estou acabando de dizer para vocês? Se a gente for entrar no conceito de torção, falou torção zero, você já sabe qual conexão você vai estar precisando usar, tá bom? E esse K, quem que é? Esse Que no K. caso de torção zero, né? O seu caso já zero, né? Então, Exatamente. E esse carinha é o Ô, nosso... Tarek, Oi. eu só quero saber, até que hora mais ou menos você vai ter aqui? Cara, eu só vou falar da identidade Bianchi e transformação de Lorentz. Beleza. Esse aqui tá bem perto. Esse daqui é o nosso tensor de contorção. Tá? E é construído, é o tensor de contorção construído a partir do nosso T, da torção. Que, por sua vez, é construído a partir da nossa conexão linear. Então, vamos lá. Bom, entrando no penúltimo tema aqui do vídeo, do encontro, identidade de Bianchi. O que é esse negócio, né? Quando eu tenho torção e curvatura, esses dois carinhas, né, eles precisam respeitar uma identidade, né? E qual que é o nome dessa identidade? Identidade de Bianchi, né? Então... só pra um pequeno ponto, é Bianchi que fala, beleza? Foi mal, professor. Não, eu tô avisando só. Tal que vai existir uma identidade Bianchi para o nosso T e uma identidade para a curvatura. Beleza? Na relatividade, né, em geral, nossa torção ela é igual a zero, né? Aquele K é igual a zero, né? E a primeira identidade, então, Bianchi, se reduz à famosa identidade cíclica do tensor de Riemann. Então, ela é igual à identidade cíclica do nosso famoso amiguinho. Né? E aí, identidade cíclica. Isso se dá pela famosa, vou colocar aqui, só para indicar que é estamos utilizando o Levi-Civita, tá? Sei lá, colocar uma bolinha aqui. Não, mano, coloca a bolinha aí não, senão eu acho que você tá falando do índice. Tá. Aí tem que ser índice mesmo. Se você quiser, usa barra, usa tio em cima, usa alguma coisa em cima da letra mesmo. Beleza. Colocar. Não, em cima do R, não do... Isso. Beleza. Olha aqui. Coisa linda, né?
Faltou uma barra em cima do último R. Ah, professor, tô falando de relatividade aqui, torção zero, vocês vão saber que é o Levi-Civita, né? Eu Aqui não sim. vou saber. Ah, então bota a barrinha lá de volta. Coloca essa barra, rapaz. Beleza. E aí, para finalizar, né, a gente consegue relacionar as nossas transformações de Lorentz com tudo isso daqui. E isso torna toda a brincadeira muito mais legal. Eu não sei se o professor lembra, né? Lá em 2023, eu perguntei, eu acho que 2023 ou início de 2024, perguntei pro Rodrigo, né? Como que a gente faria para conectar TGR com a TR, né? Existia aí uma forma, utilizando essas transformações de Lorentz no referencial local. Então, eu vou explicar aqui. Então, eu posso pegar diversos tipos de tétradas, né? A escolha da tétrada, ela não é única, né? Qualquer transformação de Lorentz aplicado à tétrada, ela pode resultar na mesma métrica que a gente está acostumado para relatividade. Aí tem uma característica importante quando eu utilizo essa relação. Se eu utilizar esses dois carinhas, isso daqui é o final. Quando eu utilizo essa transformação de Lorentz, a minha tétrada, a conexão spin, né, A, ela se transforma como um potencial de Gauge. É assim que fala, né, Gauge? Gauge. Potencial de Gauge. E aí isso daqui é interessante para a pesquisa de vocês. E para o Matheus, eu acho. Né? Então, quando eu realizo essa transformação da tétrada com as transformadas de Lorentz, né? E aí isso daqui a gente já viu, o professor passou em sala. A minha conexão spin, ela se transforma como um potencial de Gauge. E a nossa torção, ela se transforma, a torção e a curvatura, perdão, ela se transforma contravariantemente. Isso é o fim. Professor, era isso que eu precisava apresentar. Tinha mais o tópico 4, mas Giovanni, você vai ter que sair, né, Giovanni? Também já deu 1h30 de apresentação. Acho que dá para deixar para... Tranquilo, cara. Por hoje tá bom, tá ótimo, foi muito boa a apresentação. Aí a gente continua depois que rodar as próximas apresentações aí, beleza? Então na semana que vem a gente fica com a apresentação do Giovanni na quarta-feira, beleza? Beleza, professor. Se quiser pontuar alguma coisa aí, não sei se... Não, cara, por enquanto foi tranquilo, que eu tinha pra pontuar, eu já falei no meio ali. Beleza, então. Tranquilo, Vocês obrigado. entenderam, Matheus e Giovanni, alguma coisa que eu falei aí? Da parte